viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelho e orou. Então, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Amém? Vamos assentar, glorificando o Senhor nessa noite. Mulheres comprometidas com o reino. E aí, quando Deus me dá uma palavra, eu pesquiso, eu estudo, eu vou a fundo, porque eu preciso entender e conhecer, primeiro para mim, para depois eu passar para as pessoas. Compromisso. Eu falei, Jesus, eu firmei um compromisso de namoro em 2021, finalzinho de 2020. Firmei um compromisso de noivado em 2021. No final de 2021, nós firmamos um compromisso de casamento, correto? E aí, o que quer dizer compromisso? É um acordo entre duas partes de que algo será realizado. É o ato de se dedicar a Deus e aos seus ensinamentos. E aí a pergunta mais uma vez: será que realmente estou eu tendo compromisso com Deus? Estou falando compromisso com Deus. Não é com a casa de oração, não é com a missionária Rosa, não é com o diácono Augustinho, é com Deus. Porque quando a gente tem compromisso com Deus, as coisas começam a acontecer naturalmente sobre a nossa vida. O inferno se levanta, mas nada nos abala, porque a gente sabe que estamos firmados na rocha. Aleluia. E nada pode nos tocar. Dói, fere, machuca, mas a gente sabe que tudo vai passar, né? Porque tem uma vitória nos esperando ali na frente. Mas será que realmente estamos tendo compromisso com Deus? E Dorcas, naquele tempo, eu procurei aqui outros lugares que falassem dessa mulher. Mas a única parte que fala de Dorcas é no capítulo 9 de Atos, do versículo 36 até o 43. Em nenhum outro lugar na Bíblia fala dessa mulher. E estudando a vida dela, a gente descobre que naquela época ela foi a única mulher a ser chamada de discípula. A única mulher a ser chamada de discípula. Olha quantos homens tem aqui nessa noite. E presta atenção em quantas mulheres tem aqui nessa noite. Será que você está dando lugar a Deus para que Ele possa te chamar de discípula? Porque Dorcas era discípula dos apóstolos do Senhor. Ela estava ativa na comunidade. Eu disse ativa onde? Na comunidade. Não foi na igreja, não foi no templo e nem foi na casa do pastor. Ativa na comunidade, né? E ela era incansável no seu trabalho. E aí quando eu li isso aqui, eu falei assim, agora eu estou entendendo, porque o pastor sempre fala comigo, teu descanso será na eternidade, porque ela era incansável. Dorcas, ela era costureira. Eu procurei saber mais se ela era casada, se tinha família, mas a gente não encontra nada, informação alguma sobre a vida dela, apenas sobre quem ela era e a sua profissão. E uma coisa que me chamou a atenção é que ela era costureira, e por sinal uma das melhores, né? Mas ela não cobrava por nada do que ela fazia. Ela comprava os melhores pães e fazia roupa para toda a comunidade, e ela não cobrava 10 centavos. É o que está escrito aqui no
36, que ela estava cheia de boas obras. Qual é a boa obra que você tem feito para o reino de Deus? Porque para a gente ajuntar pedrinha na nossa coroa lá, aleluia, no reino celestial, a gente tem que praticar aqui na terra. Para a gente subir degrau por degrau até chegar no trono do nosso Deus, a gente tem que praticar aqui na terra. E às vezes eu vou ser sincera para vocês, tem campanha do quilo na igreja, o celeiro está cheio. E se eu estiver falando alguma coisa de errado, que me corrijam. Em casa tem lasanha, tem mocofato que eu fiz hoje na minha casa, né? Tem tudo dentro da despensa. Mas a ruindade do coração do ser humano ela é tão grande que é incapaz de pegar 1 quilo de arroz e levar para a igreja para a campanha do quilo. Irmão, mas quando falta o pão, aí dobra os joelhos, Senhor, eu estou com fome. Aí Deus fala, os meus filhos estão com fome. Aleluia, Jesus. Os meus filhos estão com fome. E tu não tiveste coragem de alimentá-los. Às vezes, né, Rosigleide? Alguém bate na nossa porta, ainda escolhe o que quer comer. Mas ele escolheu o melhor, porque ele pediu a palavra de Deus. Ele não queria só a comida, ele queria também o espiritual. E você fez uma boa obra naquele dia. Você deu para aquele homem o alimento para a alma e para o espírito, né? Porque o alimento do corpo Deus ele dá, ele nos fortalece, ele nos ergue, nos coloca de pé todos os dias, né? Então Dorcas, ela era incansável no seu trabalho. Aí a irmã dirigente do grupo de louvor marca um ensaio, marca uma oração. Ô irmã, estou com a garganta ruim, não posso ir. Ô irmã, cheguei agora do trabalho cansada, não vou poder ir. Só que assim a gente precisa entender uma coisa, a obra é de Deus. A obra não é da liderança da casa, a obra é dele. E eu só estou dizendo que eu estou cansada para ele. E o Senhor me faz lembrar das 10 virgens. 5 estavam cansadas e resolveram descansar. Outras 5 permaneceram acordadas com as lamparinas acesas. E quantas de nós permanecem com a nossa lamparina acesa e cheia de azeite nessa noite? Porque muitas vezes tem deixado os problemas, as adversidades ocupar o espaço que é de Deus sobre a nossa vida. Porque a gente sobe no altar e fala, Deus falou comigo que era para eu cuidar dos dele, que dos meus ele cuidava. E aí o filho começa a usar droga, a filha começa a se prostituir, começa a viver uma vida de bebedeira. E aí eu começo a me esfriar na obra do Senhor, porque meus filhos estão escolhendo o caminho errado. Mas será que é isso que a palavra de Deus nos ensina? É para a gente se esfriar no momento da adversidade? Não, irmãos. É para a gente praticar o que o Senhor tem nos ensinado, para que nós possamos nos fortalecer e amadurecer no Senhor. Porque se Ele disse que Ele vai cuidar dos meus, Ele vai cuidar e vai cuidar da forma dele. Ele vai cuidar da forma dele. Se preciso for matar, Ele vai matar e vai levar, porque é a forma dele que dá. E a gente só precisa entender como foi louvado aqui hoje. É tudo dele. Os filhos são dele, a casa é dele, o carro é dele, né? Essa semana eu estava olhando, uma pessoa passou na rua e no carro estava escrito propriedade do Senhor. Mas não tem coragem de parar para dar uma carona ao irmão da própria igreja que está caminhando ali na rua. Não tem coragem de emprestar a propriedade do Senhor para fazer uma doação de cesta básica para famílias carentes. Não tem coragem
de emprestar a propriedade do Senhor para levar um irmão da sua igreja que está doente, precisando ir para um hospital, precisando de uma assistência, não tem. Então aquele carro nunca foi propriedade de Deus, porque o que é propriedade de Deus está a serviço do reino de Deus. Aleluia! Aleluia! Então, se eu sou propriedade de Deus, independente de como está a minha vida física e material aqui na terra, eu tenho que estar disponível para Ele 24 por 24. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu e o meu esposo acordamos hoje, 3h40 da manhã. Saímos de casa às 5 horas da manhã. Eu cheguei em casa às 11, ele nem chegou em casa ainda. Mas eu cheguei em casa e continuei trabalhando e adorando ao Senhor, louvando a Ele. Porque por mais que a tempestade ela se apareça alta, o meu Deus, Ele é bem maior do que eu. Ele é o Deus que dissipa toda e qualquer tempestade. Para vocês entenderem mais ainda a vida de Dorcas, eu fui pesquisar. Tabita ou Dorcas tem origem grega e significa gazela. Vocês sabem o que é uma gazela? Cadê os universitários? Gazela, gente, é simplesmente a fêmea do cervo. Cervo é aquele animalzinho, né, que o povo chama de viado, o nome dele é cervo, que simboliza agilidade e rapidez. Então Dorcas, ela era uma mulher ágil e rápida em atender os seus afazeres. Como a irmã trouxe aquela palavra direcionada por Deus, viu, irmã? Não foi nada de você, foi de Deus. Porque Dorcas, ela não vivia adormecida, ela não descansava, ela estava sempre ágil a todo instante, ciente dos seus afazeres. Mas não era dos seus afazeres aqui na terra, não, porque ela não fazia nada para o homem, ela fazia para Deus. Porque quando ela entendeu que ela era discípula do Senhor, ela entendeu que tudo que ela fizesse era para Deus. E a gente só faz para Deus o que é bom. Mas às vezes a gente tem deixado de fazer o que é bom para praticar as coisas erradas. E eu vou dizer para vocês, está escrito aqui. Ele é o Deus que vê no oculto profundo e escondido de cada um. Eu posso esconder de todos vocês o que eu pratico no meu segredo, mas de Deus eu não posso esconder. Então, se você está aqui nessa noite, o Senhor te trouxe para que você tenha um momento de arrependimento sincero e verdadeiro. Ai, irmã, tu sabe se eu estou pecando, eu não quero nem saber. Eu sei da minha vida. Eu sei o que eu preciso melhorar em mim. Quem sabe da sua vida com Deus é você. Mas se Ele está falando, a gente tem que ouvir e obedecer a sua palavra. Porque quem nos conhece é Ele. Não adianta eu estar aqui glorificando ao Senhor, exaltando o nome dEle. E quando eu chego na minha casa, eu amaldiçoo o meu vizinho. Porque ele ligou um som alto, porque está lá os palavrões dele dentro de casa e está chegando até a minha casa. Não adianta. Então eu preciso me arrepender disso. Eu preciso estar dentro da casa de Deus com um coração puro e sincero. Porque vocês já imaginaram que Ele pode chegar para qualquer uma de nós aqui agora? A gente pode ter um mal súbito, cair e não acordar mais. É o Senhor voltando para nós. E como é que está o meu coração? Para onde é que eu estou direcionando a minha alma? E Dorcas, em momento algum, ela esquecia de direcionar a alma dela para o reino. Porque tudo que ela fazia era em direção ao reino do Senhor. E nós devemos segui-la como exemplo, principalmente nós mulheres. Não pode existir na nossa vida cansaço, né?
Mas a companheira da casa, eu digo que é a mulher. Sabe por quê? É a mãe que sente a dor do filho, né? É a esposa que sabe do que o seu esposo precisa e necessita. É a mulher que se coloca de joelho para interceder pela sua família, pelo seu esposo enquanto está trabalhando. Porque a mulher, até mesmo no seu local de trabalho, ela não deixa de interceder pela sua família. E sempre aparece mais alguém de fora, né? E que nós possamos, irmãos, seguir o exemplo de Dorcas. E aí o que é que acontece? Muitos perguntam, mas era um homem de Deus, por que morreu? Na pandemia eu ouvi muito isso. Era servo de Deus, porque a Covid pegou. É mulher de Deus, por que está passando provação? Aí eu pergunto para vocês que gostam de ler Bíblia. Aonde foi que Jesus disse que a gente ia ter uma vida de calmaria e mar de rosa sobre essa terra? Porque que eu me recordo, ele disse, no mundo tereis aflições. E ele deixou a receita, mas tem de bom. Só que está faltando bom ânimo na igreja do Senhor. As aflições têm assolado a igreja do Senhor. E quando as aflições assolam a igreja do Senhor, a igreja deixa de adorar. Porque cantar não é adorar. Adorar a gente adora com a alma. Cantar a gente canta com a boca. A gente canta para o homem. E quando fala vamos adorar, a gente vai adorar o Senhor. E a igreja do Senhor tem deixado os problemas e aflições tirar a essência de servo, tirar a essência de estar adorando ao Senhor a todo instante. Nem porque eu estou falando isso, a minha família, as minhas irmãs que caminham comigo já há um longo tempo, sabe que Deus me ensinou a adorar Ele quando Ele tirou meu filho de mim. Deus me ensinou a ter intimidade com Ele quando eu senti a dor da perca. E não foi qualquer perca. Eu já tinha perdido o pai dele. Foi a perca de um filho. E eu pude entender o que Deus fez quando Ele deu o seu único filho, para que os nossos pecados fossem perdoados na cruz do Calvário. E eu me entristeço muito quando eu vejo uma pessoa dizer que se desviou dos caminhos do Senhor. Mas sabe por que se desviou? Porque não conheceu Jesus. Porque não entendeu ainda o sacrifício que Ele fez. E muitos estão sentados dentro das igrejas dessa forma. Ainda não compreendeu o sacrifício de Jesus para que eu e você pudesse estar aqui. Porque quando a gente começar a compreender o que Jesus fez, a gente vai ter vergonha da nossa vida. A gente vai ter vergonha do que a gente é e do que a gente faz. Porque o sacrifício dele foi sacrifício de sangue. Para que eu e você estivesse aqui hoje, para que a irmã Rosa tivesse com essa casa de oração de portas abertas para receber todos nós. Precisamos compreender o sacrifício de Jesus por nós. E o que me chama a atenção aqui ainda, no capítulo 9 de Atos, é que as pessoas estavam em uma cidade e elas descobriram que em outra cidade vizinha tinha como é que eu vou dizer? Um servo de Deus. Tinha ali um profeta do Senhor. E olha o tamanho da fé daquelas pessoas. Vai buscar aquele profeta. E eu acredito que quando mandaram buscar Pedro em outra cidade, a fé deles era tamanha que eles já estavam acreditando que Pedro, intercedendo diante de Deus, poderia trazer de volta a vida de Dorcas. E assim aconteceu. Foi por merecimento de Pedro? Não foi. Porque Deus, Ele vê algo em nós. Ele precisa ver em nós uma atitude de fé. Porque quando a gente tem uma atitude de fé, a gente
É essa atitude de fé que precisamos manter em nós, irmão. É essa atitude de fé que precisa ter em você, para que aquele homem, ao raiar do dia, se levante daquele leito glorificando o Senhor. Só depende de uma atitude de fé. Porque o Deus que fez milagres aqui naquele tempo, Ele continua fazendo nos dias de hoje. Só precisamos crer. Ah, irmã, mas o médico disse que é uma doença incurável. O médico também disse que eu não ia ter vida e eu já estou viva há 15 anos. O médico também disse que eu não teria força para lavar uma calcinha. E hoje eu tenho força até para carregar um gigante. Glória a Deus, né? Porque o que o médico fala aqui na terra não se escreve. Porque o Deus que eu conheço é Deus do possível. E é Deus de repente. Porque eu acredito que enquanto estamos aqui glorificando o nome dele, Ele está lá agindo em favor da nossa causa, né? E me chamou a atenção aqui que quando Pedro chegou naquela casa, aquele corpo já estava todo empacotado para ser enterrado. E aí Pedro pediu que todos saíssem. Olha aí onde é que Deus me revelou. Pedro pediu que todos que estavam ali saíssem. E aquelas viúvas começaram a mostrar a ele as vestes, as túnicas que Dorcas tinha costurado para elas, sem cobrar nada. Mas Pedro não se interessou no que aquelas pessoas tinham para falar a respeito daquele corpo que ali estava. Pedro pediu que todos saíssem. E quando ele entrou naquele quarto, ele se ajoelhou primeiramente e intercedeu diante de Deus. Depois de ter intercedido diante de Deus, eu creio que Deus ordenou a Pedro e Pedro ordenou aquele corpo que se levantasse assim acontecesse. E aí eu falei assim, mas por que Pedro pediu que todas aquelas pessoas saíssem? Porque naquele momento Pedro entendeu que a glória é de Deus. Que a glória seria para Deus. Porque se aquele povo permanecesse ali e visse ele se ajoelhar, interceder, impor a mão e aquele corpo se levantar, aquele povo ia começar a dar glória a Pedro. Mas o que não é visto, né, não é testemunhado. E foi isso que Pedro fez. Saiam todos, porque ele vai descer e ele vai agir. No momento algum Pedro disse, eu vou fazer. Ele intercedeu a Deus e Deus veio e fez acontecer. E quando aquela mulher se levantou, Pedro saiu e entregou ela com vida. E aí eu me lembro de Lázaro, né? Jesus disse, Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu com vida. Qual é o Lázaro que tem permanecido morto em sua vida nessa noite? Qual é o Lázaro dentro de você? Qual é a Dorca dentro de você que Deus precisa ressuscitar nessa noite? O momento é esse, de você abrir o seu coração para Deus. Senhor, eu preciso ressuscitar em minha misericórdia. Eu preciso ressuscitar em meu coração o amor pela tua obra. O amor, Senhor, que me faz cumprir o teu primeiro mandamento que diz amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração. O amor, Senhor, que me faz cumprir o teu segundo mandamento que diz amar o teu próximo como a ti mesmo. E tem pessoas hoje que não estão amando nem a si mesmo, como é que vai amar o seu próximo? Porque quando a palavra de Deus fala que o seu próximo, não está falando de pai, nem mãe, nem filho, não, viu? Deus está falando do povo aí fora. O povo que não tem aliança com Ele. O povo que usa droga, que quando passa por você, você corre com medo de ser roubado. É desse próximo que Ele está falando. É daquele próximo que quando chega perto de você, o fedor é tão grande que você sente ânsia de vômito. É
desse próximo que Deus está falando. É esse próximo que o mandamento do Senhor nos ordena que ame. E aí, se eu não aprendi a me amar, se eu não aprendi a amar a Deus que eu não vejo, como é que eu vou amar essas pessoas? Eu digo para vocês, se a gente não praticar a boa obra do Senhor, a gente não vai sair daqui para lugar nenhum. O céu ele vai permanecer de portas fechadas para nós, porque temos que praticar aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Temos que colocar em prática aquilo que Deus tem nos ensinado. E entender como Pedro entendeu que a glória é de Deus. E aqui no versículo 42 nos diz: e foi notório por toda a Jope. Jope era a cidade onde Dorcas vivia. E muitos creram no Senhor. Esse versículo ele está dizendo que quando aquela cidade soube do que tinha acontecido, porque todos conheciam aquela mulher, todos sabiam das obras daquela mulher, todos sabiam que aquela mulher amava a Deus acima de todas as coisas, todos sabiam que aquela mulher fazia boas obras pelo reino de Deus, e todos naquela cidade, eu creio, desejaram que ela ressuscitasse. E quando toda aquela cidade soube que aquela mulher ressuscitou, todos creram em Jesus. E eu entendi que quando fala que todos creram no Senhor, toda aquela cidade, aleluia, se rendeu aos pés do Senhor. E aí eu pergunto para você, qual é a boa obra que você está fazendo na sua vizinhança? Para você ganhar aquela alma para o Senhor. Quantas almas você já conquistou com a sua boa obra para o reino de Deus? Mas o problema dentro da minha casa, sim, ele vai continuar lá existindo. Porque o Senhor quer que nós façamos boas obras. O Senhor quer que nós sejamos obedientes à sua palavra, obedientes a Ele. Gente, vocês não têm noção do que é ter intimidade com Deus, sabe? Do que é você dobrar o seu joelho 2, 3 horas da manhã e ao raiar do dia Deus trazer a resposta, a solução, né, tia Rosa? Não tem noção, porque se a humanidade tivesse noção do que é isso, a gente era servo do Senhor como os arcanjos lá no céu. A gente ia adorar Ele 24 horas, independente da nossa situação. Se a gente tivesse noção do que é ter intimidade com Deus, não teria doença, não teria enfermidade, não teria morte, não teria dificuldade dentro do nosso lar que nos fizesse desacreditar de quem Ele é. E para encerrar essa palavra nessa noite, eu quero deixar para vocês uma coisa muito importante. Deus ele tem buscado não só mulheres, mas homens também comprometidos com o seu reino. E mais uma vez eu vou repetir, porque já está todo mundo com cara de sono. É comprometido com o reino de Deus, não é com a igreja aqui na terra. Aleluia, Jesus. Porque não é essa casa de oração que vai dar a salvação de vocês, não. Viu? Eu sinto muito dizer. Pode vir para todos os cultos, pode vir para toda a convocação de oração, mas se o teu coração não estiver firmado em Cristo e Cristo firmado em você, de nada vai adiantar a sua vinda à igreja. De nada vai adiantar sentar na cadeira, falar em línguas, clamar, orar, cantar. De nada vai adiantar. Se o seu coração não estiver firmado na rocha que é Ele, e Ele firmado em você. Porque não adianta só eu estar nele. Ele precisa estar em mim. Ele precisa habitar em mim. Porque a palavra dele diz que o meu corpo é a habitat do seu Espírito Santo. E se o Espírito Santo de Deus não estiver em mim, em vão está sendo tudo que eu estou fazendo aqui na terra. Em vão está
está sendo as minhas orações. Em vão está sendo as palavras que eu falo de Jesus para as pessoas. Porque o Senhor não vai receber nada de mim se o meu coração não estiver totalmente voltado para Ele. Ele vai curar porque Ele é misericordioso. Ele vai fazer porque Ele vela pela sua palavra para que ela se cumpra. Ele vai ordenar porque Ele nos ama. Mas não porque somos merecedores. Porque não somos merecedores. Então, vocês a partir de hoje se levantam para o reino de Deus. Ele está em busca de pessoas comprometidas com o seu reino. E eu escrevi aqui algumas palavras de algumas mulheres da Bíblia. Aqui fala de mulher, mas aqui está falando em geral para todos nós. Deus está em busca de pessoas comprometidas com o seu reino. Pessoas com a coragem de Débora. Pessoas pacificadoras como a Abigail. E tem muito crente deixando de ser pacificador para ser botafogo. É desse jeito. Tem muito crente alimentando as obras de Satanás e deixando de alimentar as obras de Deus. Como irmã, quando empresta o ouvido para as fofocas e sai distribuindo ela por onde passa. Está semeando o mal. Quando o Senhor te chamou e te escolheu para semear o bem. Sabe? Porque uma fofoca que eu escuto, e principalmente as mulheres, porque eu sou mulher, mas não defendo a minha classe, que mulher não consegue guardar nada, não consegue conservar dentro dela e jogar fora o que não presta. Ela faz questão de ouvir e sair espalhando por onde passa. Eu estou errada? Não estou. E se eu disser que não faz isso, eu estou sendo hipócrita. Porque mulher tem essa dificuldade. Ela não consegue guardar segredo. É por isso que os homens não contam segredo dele para nós. Porque a gente não consegue guardar. Mas a gente precisa ser pacificador. Pacificador é aquele que quando vê a chama do mal começar a se acender, a se erguer, ele vai lá e joga água para que ela se apague. Pacificador é aquele que viu o ladrão passando com roubo, mas ele vai para o joelho interceder, Senhor, que se cumpra a tua vontade na vida daquele jovem. E não aquele que grita, mata, pega o ladrão. E aí eu falo, se esse ladrão for o meu irmão, for o meu filho, for o meu marido, será que eu também vou chegar na porta e gritar, mata, pega o ladrão? Sejam sinceros. Sejam sinceros. Porque quando não é na nossa carne, é fácil condenar. É fácil condenar. Mas quando machuca isso aqui, ó, a gente quer absorver a todo custo, mesmo sabendo que está errado. Então, pacificador, ele pacifica a todos, não só os seus. Tenham disponibilidade como Esther. Ela se colocou disponível por um povo. Tenham fé como a mulher do fluxo de sangue. Que a fé daquela mulher foi tamanha que ela disse: se tão somente eu tocar na orla do seu vestido, eu serei curado. Quantas vezes o Senhor tem descido com cura e tem levado de volta, porque não achou fé suficiente em nós. Aleluia, porque não achou fé suficiente em nós para que fossemos curados. Quantas vezes o Senhor tem descido do céu com libertação e tem voltado com ela, porque não achou em nós a oportunidade para nos dar a libertação que necessitamos. Seja persistente como a mulher cananeia. Ela foi até Jesus com um propósito e ela não desistiu e nem voltou para trás. Ela persistiu em alcançar o seu propósito. Qual é o teu propósito?
propósito com Deus hoje? Tu quer salvação para tua casa? Tu quer cura, quer restauração para tua casa? Então persista no seu propósito. Não deixa o cansaço te desanimar. Não deixa a fadiga fazer você desacreditar. Não deixa a incredulidade cegar a tua visão. Mas acredita que Ele é o Deus que salva, é o Deus que restaura, é o Deus que liberta, é o Deus que renova, é o Deus que veio nessa noite para dar o que você precisa. Se você crer, se você tiver fé suficiente dentro do seu coração para Ele agir. Porque se você não tiver, Ele vai voltar com tudo que Ele trouxe. E você vai voltar para casa com todos os seus problemas. Aleluia. Tenha uma vida de oração como Ana. Mulher estéril. Mas a história de Ana nos diz que Ana estava todos os dias no templo fazendo o quê? Eu não ouvi. Disse que Ana estava lá se lamentando? Murmurando? Não. Todos os dias ela estava lá. Porque Ana também tinha um propósito diante de Deus. E ela foi uma mulher de fé, corajosa e persistente. Momento algum, Ana desistiu do que ela queria. E ainda quando ela alcançou de Deus o que ela queria, ela devolveu para Ele. Coisa linda, né? E às vezes a gente pede a Deus casa, pede carro, e Deus não tem nada disso para nos dar. Porque lá no livro de Mateus ele fala: buscai primeiramente o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas se Ele quiser. Porque Ele precisa ver em nós um coração puro para que Ele nos dê bênção aqui na terra. Porque muitos de nós não têm alcançado ainda o que o nosso coração deseja. Porque quem conhece lá dentro é Ele. E a soberba é daqui. Sabe? Faz o homem se engrandecer e diminuir Deus. O dinheiro faz o homem se engrandecer e diminuir Deus. Pode prestar atenção. Todo mundo que tem dinheiro acha que tem facilidade. E aí eu me pergunto, quando está lá no leito do hospital, o dinheiro não salva. Paga os melhores hospitais, os melhores médicos, mas a doença não é curada. Mas quando reconhece que somente Deus, somente Ele pode fazer, Ele chega e faz, para Ele mostrar que a glória é dele, não de ninguém. E a gente precisa entender isso. A gente precisa ter a generosidade de Dorcas. Precisa ter a dedicação de Laíde e Eunice. Precisa ter a liberalidade de Lídia e das mulheres que serviam a Jesus naquela época. E o melhor, a gente precisa ter a adoração da mulher que ungiu a Jesus. Porque antes de ungir, ela se doou totalmente. Ela não disse: eu só estou doando para ti as minhas mãos. Ela se doou totalmente, dos pés à cabeça, para o Senhor. E Deus, Ele tem repetido a sua palavra por várias vezes, porque nós não temos feito isso. Não temos nos doado para Ele. Experimente se doar para o Senhor e ver o milagre dele acontecer dentro da sua casa. Porque não precisa pastor ir na sua casa, não precisa bispo, não precisa missionário apóstolo ir na sua casa. Só precisa você estar disponível, sensível à voz do Senhor e com um coração cheio de fé, para que Ele faça o milagre acontecer. Ah, irmã, tu fala tanto de fé, tanto de milagre, e Deus levou o teu filho. Sabe por que Deus levou o meu filho? Porque Ele disse para mim que tudo que se tornasse pedra de tropeço no meu caminho, Ele iria tirar. Aleluia! Tudo que viesse atrapalhar a obra dele na minha vida, Ele iria tirar. Mesmo que doesse em mim, Ele vai tirar. Porque todos aqueles que andam comigo ao meu redor têm que andar com o mesmo pensamento que eu.
tiver com o pensamento contrário, ele vai tirar. Eu tenho 5 filhas, a caçula está de Sara e as outras estão em casa, cada uma no seu canto. Mas se preciso for Deus tirar de mim, de uma por uma ele vai tirar. Se não quiser compromisso com ele vai tirar. E eu estou falando isso com vocês não é porque eu sou boazinha nem de ferro não. Porque quando eu falo do meu filho, meu coração dói. Porque foi um pedaço meu que foi arrancado. E eu amava o meu filho, eu o amo ainda. Hoje eu amo de uma forma diferente porque eu sei que ele está ao lado do Pai. E Deus fez a vontade dele. Uma coisa errada que a gente faz é quando a gente ora, viu? E fala, Senhor, vai onde meu filho está agora. E cumpra a tua vontade. Sabe por que, Charles? A gente não sabe qual é a vontade de Deus. Sabe? E quando a vontade de Deus é assim, a gente quer entrar em desespero, sabe? Quer abandonar a obra, sabe? A gente quer largar tudo. Ah, Deus, por que o Senhor fez isso? E eu vou dizer para vocês, eu recebi a notícia da morte do meu filho por uma foto no celular. Eu estava me arrumando para trabalhar, me mandaram a foto, aí eu mataram o meu filho. Foi desse jeito. E eu entrei em desespero naquele momento. E saí gritando dentro de casa. Por 3 vezes eu perguntei a vocês por meu filho e vocês disseram que não sabiam onde ele estava. E está aqui, ó, recebi agora a foto do meu filho morto. Mas o meu ouvido ele permanecia sensível à voz do Senhor. E o meu amigo ele disse para mim, volte para o banheiro. Se vista, porque eu estou no controle. E eu obedeci. Tomei meu banho e me vesti. E do jeito que vocês estão me vendo aqui, tem os irmãos aí para testemunhar porque estavam lá. Eu estava no velório do meu filho. Por dentro de mim só interessa a Deus saber como estava. Mas por fora de mim as pessoas precisavam ver que Deus existe. As pessoas precisavam ver em mim, através da morte do meu filho, a existência de Deus. E se por algum momento ele me dizia, eu perdesse o controle, eu deixasse a minha carne falar mais alto, ele ia desaparecer daquele cenário. E o propósito dele não se cumpriria na morte do meu filho. Porque Deus tinha um propósito de libertação em mim. Deus tinha um propósito de transformação em mim. Ele tinha um propósito de intimidade sincera comigo. E se o meu filho não morresse, eu nunca ia entender. Aleluia. Porque a falha do ser humano é esperar que algo seja tirado dele para ele entender o propósito de Deus. E Deus não tira qualquer coisa, Ele só tira aquilo que a gente mais ama. E para quem não me conhece, eu falo com essa autoridade porque era meu único filho, homem. É minha mãe que me ajudou a criar, criado no Evangelho, desde pequenininho, servindo ao Senhor. Mas infelizmente, em um momento da vida ele fez uma escolha. E você precisa entender que a escolha que você fizer hoje tem consequência. E quando a consequência vem, não adianta reclamar. Porque em momento algum eu questionei ao Senhor. Momento algum eu reclamei o que ele fez. Eu só adorei. E sabe qual foi o louvor que o Senhor me deu na morte do meu filho? E durante 30 dias eu cantava esse louvor incansavelmente. Da hora que eu acordava, a hora que eu ia dormir. Porque Deus dizia, você tem que aprender a me adorar. E quando
Eu adorava ele. Sofia. Eu cantei tanto esse louvor que Sofia aprendeu. Deus de aliança. Oh, aleluia! Oh, Senhor Rei da glória! Quando eu cantava, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. E Deus me fazia cantar. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Seus olhos vão ver o impossível acontecer. E o Senhor disse para mim: salvei da morte. Aleluia! O Senhor disse para mim: estou tirando o luto do teu coração, porque naquele grande dia vou eu te chamar. Simval Augusto, levanta-te dos mortos. Não te permito eu, aleluia, a dor do luto, porque não permitirão chorar o luto dos filhos dele. Te chamei para uma grande obra, põe-te de pé. Foi isso que Deus disse para mim. 15 dias do meu filho morto. Aí eu pergunto: quem é a mãe que quer estar no meu lugar? Quem é a mãe que está disponível hoje para ouvir Deus dizer: eu vou tirar? E não vai reclamar, não vai querer barganhar com Deus. Meu filho não, Senhor, leva meu marido. Vocês me perdoem, mas eu sou sincera. Eu não sei brincar com as coisas de Deus. Não sei, porque acontece dessa forma. Não leva meu filho não, Jesus. Leva meu marido, leva lá a vizinha, minha mãe, que o Senhor quiser, mas deixa meu filho. Momento algum eu questionei a Deus. Todos os dias eu orava e eu dizia: Senhor, que se cumpra a tua vontade, mesmo que venha doendo. Toda semana eu ia para casa do Senhor adorar Ele. Quando eu estava dentro da igreja cultuando ao Senhor, o celular tocava. Mãe, chegou uns caras aqui atirando em cima, saiu correndo, parece que morreu. E eu dizia: minha mãe, ainda não é o vento forte. Mãe, a polícia pegou e levou. Eu dizia: ainda não é o vento forte. Mãe, tá preso, alguém tem que ir lá. E Deus não me deixava em momento algum de encontrar o meu filho. A irmã dele tá aí, de testemunho. Quem era as irmãs? Quando eu me arrumava e botava o pé para ir, Deus dizia: pra onde, pai? Era a Luana que ia. Deus não me deixava de arrasar. Mãe, os caras bateu ali em Simval, saiu aí com a boca toda ensanguentada. E eu fui atrás, Deus não me deixou. E eu dizia: Senhor, é meu filho. Tirei sangue do meu filho, Senhor, meu filho, Deus. Deixa eu ir ver o meu filho, Senhor, deixa eu ir. E ele não deixava. E quando chegou o dia, ele disse: estou eu te revestindo da planta do pé à raiz do cabelo, porque o vento forte se aproxima. E naquele domingo o Senhor me tirou de casa. O dia todo. E toda hora ele ligava: mãe, que hora a senhora vem? Mãe, eu tô com fome. Porque eu falei: espera que eu vou trazer teu almoço.
Ficou ele e Larissa sozinhos em casa, só os dois. Tava um sol quente de rachar, como o nordestino fala, né? E eu vou falar até onde Deus me mandar. Só que quando deu 1h da tarde que eu arrumei a marmita dele de Larissa para levar para casa, começou uma tempestade sem explicação. E essa chuva foi tão forte, que eu não podia sair na porta daquela casa onde eu estava. Essa chuva veio cessar às 5h30 da tarde do dia 26 de janeiro de 2020. Foi a hora que eu consegui ir para casa. Mas quando eu cheguei em casa, meu filho não estava mais. E eu disse: Larissa, cadê Simval? Saiu, mãe. Larissa, cadê seu irmão? Saiu, mãe. Pela terceira vez eu perguntei: Bê, cadê meu filho? Ela: mãe, eu estava deitada. Ele falou: Bê, levanta. E me abraçou e disse que me amava e saiu. E essa saída dele não retornou mais para casa. Repense sua vida hoje, se vale a pena um pecadinho, porque para Deus não existe nem pecadinho nem pecadão. Para Deus tudo é pecado. Repense a sua vida, se vale a pena você continuar fazendo o que você está fazendo, desagradando ao Senhor. Repense direitinho. Porque eu perdi um com 18 anos. O de Rose nem chegou a nascer. Nem chegou a nascer. Quantas mães aí fora têm perdido os filhos? Só essa semana. E quantas vezes você dobrou o seu joelho com amor e compaixão em seu coração por essas mães que você nem conhece? Quantas vezes você clamou, intercessor ao Espírito Santo Consolador para consolar essas mães? Sabe por que não fez isso? Porque quem morreu foi um usuário de droga. Porque quem morreu foi um traficante. Porque quem morreu foi um ladrão. Foi um estrupador, mas ele tem mãe. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E quando o Senhor tirou meu filho, Ele estava dizendo para mim: todos foram criados por mim. As suas escolhas, é independência sua, mas todos são criaturas de Deus. Alguns escolhidos e chamados para ser filho. E aquele que ouve, entende e obedece o seu chamado, ele deixa de ser criatura para ser filho. Aleluia, Jesus. E o Senhor disse para mim: meu filho, dentro do caixão chegou lá uma senhorinha que eu nunca tinha visto na minha vida. E ela disse para mim: olha, o Espírito Santo está te trazendo conforto, refrigério e consolo. Porque grande é o propósito de Deus através dessa voz. Quando quiseres chorar, entra no teu secreto e se derrama diante de Deus. Mas diante da multidão, continua de pé com a cabeça erguida e um sorriso no rosto. E sabe por que Deus fez isso? Porque a pessoa que ordenou que tirassem a vida do meu filho estava no velório. Ela foi lá, conferiu o estado da mãe. E sabe o que é que aconteceu? Quando ela viu lá uma mãe forte, abraçando todo mundo, confortando todo mundo, quando era ela que precisava de tudo aquilo, ela chegou lá onde eu moro falando: oxê, olha lá, não disse que era o príncipe dela que amava? Tá lá, nem parece que foi o filho dela que morreu. A misericórdia minha e a palavra de Deus se cumprindo sobre a minha vida. Porque ele disse que era ele, o controle era dele. E era dele toda aquela situação. Eu tinha que literalmente sumir daquela cena.
propósito na vida daquela mulher. E por isso Ele não me tirou daquele lugar ainda. Eu entendo isso. É doloroso, sabe? Você acordar e ter que conviver com as pessoas que foram usadas para tirar a vida do seu filho. Não foi do seu namorado, nem do seu marido, não foi do seu filho. E você tem que passar e dar bom dia, boa noite, tudo bem, um sorriso aqui. E a dor escondida no coração. Sabe por que Deus está me fazendo passar por tudo isso? Para que eu possa entender que aquela alma tem valor para Ele. Da mesma forma que eu outrora estava nas drogas, na prostituição, traficando, e o Senhor Ele continuou me amando, Ele diz para mim hoje, eu também amo todos eles. Independente da sua dor. Ele dizia para mim, eu não estou nem aí para a dor que você está sentindo, porque eu preciso que se cumpra a minha palavra. E se tu se levantou e disse, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, tu tão somente tem que me obedecer. Está ouvindo, Ana? Está ouvindo? Sabe por que a gente cobra a obediência dos nossos filhos? A gente diz, eu não te ensinei isso porque tu está fazendo, olha Deus falando. A gente diz assim, vem cá, Luana, não vai para esse bar, não faz isso, por que tu está fazendo? E Deus fala da mesma forma conosco. Não te mandei, por que tu está fazendo? Não te ordenei colocar a mão, por que está colocando? Tu disseste para mim, Senhor, está em tuas mãos. Faz conforme a tua vontade, porque agora quer tirar da mão dele. Porque não está suportando a dor, está sofrendo demais, a confusão está grande dentro de casa. É assim, e ela vai crescer mais e mais se tu continuar colocando a mão. Se tu apresentou a Deus, deixa Ele agir, deixa Ele trabalhar. Deixa Ele fazer da forma dele. E se Ele tirar, tu tem que entender que é Ele cumprir a vontade dele. Porque só Ele sabe o que é melhor para nós. Porque eu tenho certeza que se Sival continuar a servir, ele ia aprender a roubar, ele ia aprender a matar, ele ia parar no presídio, e aí eu não ia ter tempo para obedecer. Eu não ia ter tempo, porque a minha preocupação estaria todinha com meu filho dentro do presídio. Eu não sei com quem é que Deus está falando, mas que você receba no seu coração nessa noite. Temos que estar todo o tempo disponível para o Senhor. E quando dobrar o seu joelho para orar, antes de abrir a boca para falar qualquer coisa com Deus, tenha certeza do que você vai falar. Porque quando a gente coloca na mão dele, ele faz da forma. Se necessário for jogar no leito para que ele traga até a salvação, ele vai fazer. E não é para chorar, não. O nosso choro tem que ser choro de agradecimento e alegria. Sabe? Dizer, Senhor, obrigado porque o Senhor está fazendo isso. Porque Luana está passando por um processo. Hoje eu cheguei no banheiro da minha casa e eu tentei sentir pena de Luana. Tentei a minha filha. E aí Deus disse assim, eu te disse que ela está nas minhas mãos. E da mão do Senhor me tira. Agora o processo é entre ela e eu. Imediatamente eu saí do banheiro e fui continuar o que eu estava fazendo. A gente precisa que Deus chegue com dureza de pai para falar conosco, da mesma forma que a gente chega com dureza de pai e mãe para falar com os nossos filhos. Então, se você quer que o seu filho lhe obedeça, comece a obedecer a Deus. Se você quer que o seu filho comece a fazer a sua vontade, comece a fazer a vontade de Deus. Comece a agradar
nessa noite ser uma Dorca na sua vizinhança, no meio da sua parentela, por onde você passar. Seja Dorca. Eu só tenho 5 reais para comprar um pão, mas aquela pessoa precisa do pão mais do que eu. Né? Eu só tenho um pacote de cuscuz em casa. Eu posso dividir? Não, porque aquela pessoa está precisando mais do que eu. Porque Deus ele vai nos fazer lembrar que a pandemia ela durou 2 anos se a gente trabalhar, se a gente conseguir, nem que seja um bico, né, para ganhar 10 reais ali para comprar o pão da noite. Mas momento algum, ele deixou faltar o maná dentro da nossa vida. Momento algum faltou o dinheiro do aluguel. Momento algum faltou o dinheiro do gás, nem do transporte, nem do remédio. Não é verdade? Deus não deixou faltar. Porque tudo que Ele nos dá não é nosso. É para a gente abençoar as pessoas por onde a gente passa. Então o alimento que Deus me dá em abundância é para que em abundância eu possa abençoar o meu próximo aí fora. E nós só precisamos compreender isso em nome de Jesus. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade nessa noite.